E não raras as vezes, a gente ergue o altar da revelação. Nós conhecemos as maravilhas de Deus, sabemos quem somos, sabemos o quanto estamos distantes do propósito de Deus, sabemos que o mundo é pura ilusão, sabemos que a igreja tem um problema, mas que ela é o melhor lugar do mundo, mas a gente não consegue erguer altar da comunhão, altar da vida devocional. A gente não aprende a confiar, entregar um Isaac. Nós, na nossa vida, nós não estamos seguindo os altares de Abraão, não. A gente quer erguer um e derrubar o outro, e isso não é vida que agrada ao Senhor. É um processo. E a gente quer apertar um botão e falar agora altar da comunhão, mas derruba o da adoração. Agora ergue o altar da consolidação, mas derruba o altar da revelação. Com Deus não funciona assim. Que alegria ter você novamente aqui conosco. Olha, o sermão de hoje vai falar muito ao seu coração. Os 4 altares na vida de Abraão. Erga os altares em nome do Senhor. Deus abençoe. Um bom sermão para você. Nos diz assim então a palavra do Senhor: e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E então estavam ali os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armou a sua tenda. E tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado sul. Senhor, a tua palavra tem propósito, que diminua eu, que o Senhor cresça. Fale com a tua igreja, gere salvação, transformação, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Se começarmos a observar na palavra de Deus, quando a gente vê alguns cânticos, algumas músicas que falam de altar, de ponta, que falam de santo dos santos, isso talvez seja um linguajar para muitos difícil de entender. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos perceber sempre que Deus começa a revelar seu plano, sua vontade ao homem. E lá atrás o que sucedera era apenas aquele pano de fundo, uma pequena luz daquilo que viria a seguir. A Bíblia tem mais ou menos 400 vezes a palavra altar no Antigo Testamento. A gente vai observar então as características. Esse primeiro altar foi erguido por Noé, em Gênesis 8, o capítulo 8, verso de número 20. E a partir daí então, você vai ver um homem tentando se relacionar com Deus, até porque a Bíblia vai falar que esse altar será santíssimo e tudo quanto ali suceder vai ser um lugar de sacrifício, vai ser um lugar de perdão, vai ser um lugar de libertação. A gente olha para a vida de Abraão, por intermédio de todo o seu exemplo de fé, em toda a sua trajetória, em momentos de fé em fé, de força em força, de glória em glória, em momentos tão marcantes, perenes e sublimes em sua vida, Abraão cria um marco, um memorial, para que aquele momento não passasse despercebido. Ao contrário, a gente vai observar que em toda a palavra de Deus há momentos tão sublimes. E o Senhor me permitindo à noite, irmãos, eu hoje de manhã eu estava chorando, falando com Deus, porque essa revelação da palavra de Deus é uma coisa fantástica. Me veio uma coisa assim do Espírito Santo, eu aprofundei, fui ver, falei, Deus, que coisa linda é essa revelação. Nós vamos abordar à noite ainda em cima desse texto, quando nós falaremos então dos altares invisíveis na nossa vida. Mas Abraão começa a ser não só um pai de fé,
mas principalmente simbolizar a sua vida espiritual por uma vida devota, consagrada ao Senhor. E esse ato que vai glorificar a Deus. E quando observamos a vida de Abraão, a gente começa a perceber que temos pelo menos 4 momentos distintos, 4 grandes altares. E ele faz isso em momentos de intimidade, em momentos de crescimento, em momentos que sua trajetória com Deus estava sendo marcada. E cada um desses altares aponta, com certeza, para um aspecto da obra redentora de Cristo Jesus nas nossas vidas. O primeiro altar, a gente olha aí, foi lá em Siquém, e Siquém do hebraico quer dizer ombro. E eu queria apelidar esse altar de altar da revelação. Nesse momento, Deus se revela a Abraão. Deus se mostra a ele. Eu fico imaginando Moisés pedindo: Deus, se mostra um pouquinho para mim. Aí fica aquela fenda, tu só vai me ver de costas. Eu fico pensando, nós tivemos lá na Aerópago, ao Deus desconhecido, o altar. E a gente olhando aquela construção, olhando tudo que estava ali, o grego erguia altares para tudo quanto era Deus, até deuses desconhecidos. E parece que por vezes na nossa vida espiritual, Deus quer ter um momento conosco de revelação. A gente vai tateando, tentando encontrar Deus, mas alguns já perderam o tato, o olfato, o paladar, a sensibilidade, e não conseguem mais ter revelação de Deus. Mas pastor, o que o Senhor está querendo dizer? É simples, a gente vai olhar para a palavra de Deus, a revelação de quem Deus é, e quando nós descobrimos quem Deus é, nós descobrimos quem somos. E quando descobrimos quem somos, descobrimos o que é a igreja, apesar de imperfeita, para que ela foi criada, e também é revelado a nós o que é o mundo. Por intermédio de uma única revelação, o Senhor manifesta a nós, o Senhor nos confronta, a gente começa a se enxergar diante desse processo, até porque quando Deus começa a ser formado em nós, Ele não atinge somente o intelecto, atinge as nossas emoções, atinge a nossa visão, e a nossa maneira de viver é completamente diferente. Meus queridos irmãos, desde que Deus criou Adão, Deus se revelava a ele. Na viração do dia, Deus está sempre buscando se revelar a cada um de nós. E alguns parecem que, nesse momento que falam, sou filho de Deus, eu conheço a Deus, mas quando se trata de uma revelação de quem Deus é, me parece que é um jogo de esconde-esconde. E quem não brincou desse jogo? Aí fica assim, ó, Deus, eu preciso, mas o Senhor não se revela. Senhor, eu tenho que, mas não há mais aquela coisa da revelação do Senhor. E alguns podem estar pensando, pastor, quando o Senhor fala revelação, o Senhor está pensando naquele negócio, porquanto te digo. Queridos, é muito mais profundo do que isso. É muito maior do que isso. Porque o grande desejo do Senhor é se relacionar com seus filhos. Deus não é um Deus impessoal. Ele é personalíssimo. Ele é íntimo. Eu fico observando o trato de Deus na minha vida, nos mínimos detalhes. Eu falo assim, Deus, como é que tu se preocupa ainda com isso comigo? Como é que, da vez da vontade, eu falo assim, Deus, como é que tu tem tempo para ainda fazer essa graça comigo, Deus? Um Deus personalíssimo. Um Deus que se revela a cada momento. Agora, para que isso? Para que Ele seja glorificado. Quando olhamos para a criação do modo geral, a gente vai vendo que Deus vai se dando a conhecer, manifestando sua glória aos homens, e parece que alguns retrocedem nesse aspecto, ou não há mais o contato, a intimidade, aquilo que o Novo Testamento fala do Abba Pai, do papaizinho, que é o balbuciar de uma criança tendo intimidade com o seu pai. Você conhece a voz de Deus? As minhas ovelhas
ouvem a minha voz e me seguem. E olha que ovelha não entra em conversa fiada de qualquer voz, não, hein? Quando Deus se revela, você sabe quando vem de Deus e sabe também quando não vem. Como é que consegue isso? No altar da revelação. Como Deus tem manifesto a cada um de nós, mas não é apenas de forma verbal. Alguns estão pensando, pastor, tu tem uma intimidade, tu fala umas coisas com Deus. Esses dias eu vi isso. Eu não vi Deus assim, sonho fazer isso comigo. Eu não vi nenhuma voz audível. Eu não ouvi nada assim, assado, que eu falei, queridos, se tem uma coisa na nossa vida que deve nos marcar, é a gente se mexer e se mover por convicção espiritual do que Deus trata conosco na intimidade. Amém, irmãos? Eu falei, eu nunca casei com dúvidas. Aliás, vocês sabem da minha forma assim, muito amorosa e delicada na abordagem que eu fiz para conquistar a Márcia a primeira vez que eu vi, né? Vai ser minha esposa. Foi dessa forma. Por quê? Eu já tinha convicção espiritual completa. Eu não tinha dúvidas. Queridos, haja o que houver aqui na PIB Vila da Penha na minha vida, eu estou aqui com uma tremenda convicção espiritual de que Deus me trouxe para esse lugar e eu quero me gastar e me deixar gastar por essa igreja. Haja o que houver, a minha convicção espiritual é inabalável. Eu não tenho nenhuma dúvida. Fomos recentemente para os Estados Unidos, eu olhei aquilo que eu estava... Isso aí para mim, eu estou com saudade da minha igreja. Aí um me liga, fala, eu oro de manhã, falo coisa boa, ouvir a voz desse povo, eu fico feliz. Estou lá, mas o coração está aqui. É um troço engraçado que Deus faz com a gente, não é? Deus bota amor, irmãos. Por quê? Por intermédio daquilo que o Senhor revela, a igreja ora, o pastor ora, Deus vai mostrando, vai revelando, vai desvendando e vai gerando em nós convicção. Se tem uma coisa que Abraão começa a ter com Deus, é erguer um altar cheio de convicção. Porque um homem, para largar os negócios, e rico ele era, largar a sua parentela e ir para um lugar que não sabia onde nem quando, e queridos, tem que ter muita revelação. Sabe o que é isso? Convicção espiritual. Muitos de nós diríamos, eu não vou. Eu vou para onde? Fazer o quê? Eu vou viver de quê? Corta vínculos familiares. Acaba com tudo, zero. A gente estava abordando algo nesse sentido na quarta-feira aqui. Se puder, ouça o sermão de quarta-feira, queridos. Ouça. Toda igreja deveria ouvir esse sermão que foi pregado aqui na quarta-feira. Toda igreja, ouça esse sermão. Como é difícil, queridos, a gente fazer essas despedidas, a gente só faz se houver muita revelação, e essa revelação a gente não pode limitar, porque o Senhor se revela a cada um de nós como Ele quer, se revela um por meio de uma sarça, se revela outro por meio de um vento, se revela outro usando uma outra pessoa, como Deus se revela, queridos, de inúmeras formas. A gente olha para Hebreus 1, aí vem lá o escritor dizendo, havendo Deus falado antigamente por meio dos pais aos profetas, a nós falou nos últimos dias por intermédio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas, a qual é o esplendor da sua glória. Meus queridos irmãos, a maneira como Deus se revela, Deus está se revelando a você nesse culto, Deus está se revelando ao seu coração nesse momento, Deus quer fazer revelações bombásticas, fantásticas, extraordinárias, é só erguer o altar que o Senhor se revela. Segundo altar que é erguido na vida de Abraão, é o altar da comunhão. Até porque foi lá em Betel. Betel, a palavra hebraica quer dizer separação. Mas nesse momento, Abraão invoca o nome do Senhor. E nesse momento, a gente começa a ver que ele desenvolve uma intimidade diferente com Deus. Sabe por quê? Betel significa também casa de Deus. E nessa casa de Deus, ele consagrando um altar ao Senhor, ele vai começar a perceber tudo
que Deus quer falar com ele. Há uma intimidade de Abraão com Deus, que é uma coisa assim fantástica. Ele vai para o Egito, Abraão começa a vacilar, e tem determinado momento das nossas vidas, Márcia, que parece que o Egito nos atrai. Às vezes a gente tem uns gostos assim, que a gente fica, aquele desânimo, aquela apatia. Abraão passou por isso, ao ponto de chegar lá no Egito e perguntar assim, Sara era bonitona, né? Deixa eu ver bonitona igual a quem? Deixa eu escolher uma aqui para dizer bonitona igual a quem? Deixa eu ver a quem Deus me revela. Abraão começa a tremer, aí fala assim, é minha irmã, é aquelas meias verdades, que é mentira. Aí vem, peraí, rapaz, que negócio é esse, Abraão? Com medo. Sabe por quê? Egito significa e simboliza o mundo. E é o momento em que ele estava começando a flertar com algumas coisas ali que não estavam agradando ao Senhor. E ele precisava erguer um altar da comunhão. Porque no momento em que a gente está se sentindo, irmãos, completamente tentados, a Bíblia fala para a gente vigiar e orar para não entrar. Mas o problema é que a gente só ora e muito mal vigia depois que já está. Esse é o momento de erguer o altar da comunhão. Leia mais a Bíblia, vai para o joelho, se envolva com as coisas de Deus, busque ao Senhor. Foi o que Abraão fez. Ele viu que os seus pés já estavam vacilantes. Ele percebe que o momento não dava para ficar de bobeira, porque ia cair feio e prejudicar tudo que Deus havia planejado para a sua vida. Ele ergue o altar da comunhão, sabe para quê? Nesse altar da comunhão ele começa a expressar o seu amor, sua vida para com Deus. E tem gente hoje que quer sair do altar da comunhão para ir para o Egito, experimentar coisas do Egito, do mundo, e ainda quer manter a comunhão com Deus. Irmãos, não dá. Ou você vai erguer um altar lá para o Egito, ou você vai erguer um altar de comunhão com o Senhor. Abraão tomou uma decisão, porque o Egito lhe faltava a confiança e a proteção divina. O Egito era o símbolo de uma vida espiritual fracassada. Mas a gente vai ver o profeta Isaías no capítulo 41, verso de número 8, dizendo que Abraão era amigo de Deus. Sabe o que é isso? Que comunhão, hein? Que comunhão. Quando eu vejo isso, eu fico pensando assim, Rômulo, Anderson, como é que Deus te classifica no relacionamento com Ele? Porque inimigo de Deus já está lá. Qualquer que quiser ser amigo do Egito, do mundo, vai ser o quê? Não precisa nem ler para descobrir. É ou não é verdade, irmãos? Já está revelado na palavra. Quer ir para o Egito, quer viver o mundo, inimigo. Agora, como Deus a mim classifica e a você classifica quando se trata do altar da comunhão? Um amigo distante, amigo do peito, amigo que se lembra de vez em quando e ora, amigo que só se vale na hora da angústia, porque sabe que ele é um socorro bem presente na angústia, amigo que só quer saber de proteção e de direcionamento, mas amigo que não quer viver uma vida de mão dupla, por uma comunhão onde nós temos sim promessas, mas temos que andar em meio a essas promessas por uma vida de obediência e de santidade com Ele. Abraão começou a enxergar isso na sua vida, ele ergue esse altar,
E ele começa então a ter uma comunhão maravilhosa com o Senhor, e isso é na medida em que ele vai sendo instruído nas coisas de Deus, na medida em que ele começa a olhar para o Egito e falar: não, eu não posso viver assim, isso aqui não serve para mim. Mas Abraão ergue um terceiro altar. Eu queria chamar esse altar do altar da consolidação. Por quê? Esse altar foi erguido em Hebrom, em Gênesis 13, verso de número 18. E Hebrom literalmente significa confederação, união, coalizão. É isso que significa Hebrom. Você olha para esse lugar de confederação, de coalizão, de união, é o lugar aonde o Senhor vai suprir as necessidades humanas. É onde o Senhor, após um longo período que Abraão se separa do seu sobrinho, ele enche os olhos, olha para aquela campina verde lá, fala: aqui. O tio vai para outro lugar. E aí a gente olha nesse altar da consolidação, Abraão começa a derrotar todos aqueles reis que estavam lutando contra a sua família. Era assim, um lugar chamado Sodoma, e seu sobrinho Ló morava lá. É o momento em que Deus fala assim: separou, agora eu vou começar a botar as coisas no eixo, e vou começar a consolidar a obra que eu tenho na sua vida. Esse é o momento que Abraão olha e não consegue ter mais dúvida de nada, porque depois do conflito vem um consolo, a motivação, e nesse momento, nesse altar, o Senhor faz promessas a Abraão, ou seja, Deus começa a consolidar a vida de Abraão em tudo que ele já tinha prometido, e começa ainda a prometer mais coisas. É o momento em que a vida espiritual de Abraão está sendo consolidada. Abraão começa então a olhar e observar com os olhos de Deus e perceber: promessas estão se cumprindo, outras estão vindo, eu estou no caminho certo, as coisas estão dando certo, o Senhor está abençoando tudo que eu tenho feito. Irmãos, como falta a cada um de nós esse altar. Pessoas paralisaram em determinado momento lá atrás, tinha uma grande convicção, aí hoje estão assim, eu não aguento mais, pastor, viver de promessas, não, porque promessa não enche barriga. Aí usa o texto assim, né? Esperança que se adia adoece o coração. A gente tem Bíblia para tudo, mas ele não completa o texto. Quando ela se cumpre, o que vai fortalecer nos seus ossos. A gente começa a falar assim: eu não aguento mais. Eu tenho uma expectativa há tanto tempo, mas parece que Deus separou uns para cumprir promessas e outros para viver de barriga vazia, esperando promessa que nunca se cumpre, pastor. Eu vejo pessoas desanimadas, prostradas na sua trajetória cristã, mas não conseguem perceber o que Deus está fazendo, a obra que Ele vem consolidando. Só querem enxergar o que está faltando, mas não observa que é o momento de erguer o altar e falar assim: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Eu olho para a minha vida e vejo onde cheguei. Eu olho para a minha vida e vejo socorro. Eu olho para a minha vida e vejo provisão. Eu olho para a minha vida e vejo que a potente mão de Deus tem me conduzido até aqui. E se o Senhor me conduziu até aqui, não é daqui para frente que Ele vai abandonar. Deixa Deus consolidar as coisas na tua vida. Irmãos, é tanta gente dando tanta desculpa, a gente bota na conta de Deus aquilo que não tem nada a ver com Deus. Eu vejo pessoas que decidiram errado, fizeram coisas ruins. Porque Deus conduziu assim. Não foi Deus não, foi você mesmo. Agora, quando você volta para o altar da revelação, para o altar da comunhão, o passo seguinte é você conseguir erguer o altar da consolidação. Deus vai consolidando, Deus vai fazendo as coisas. Deus não tem nada sem propósito na nossa vida, meus irmãos. Nada. Mas no último lugar, Abraão também ergue um altar, e está lá em Gênesis 22, de 1 a 14. Talvez seja o altar mais conhecido.
Esse quarto altar, eu chamo de altar da adoração, que foi lá no Moriá. E Moriá quer dizer o lugar. Moriá está dizendo, é exatamente aqui, esse é o ponto, é o lugar. E nesse lugar, Abraão, ele é convocado para sacrificar seu único filho, Isaque. Que altar difícil. Nesse lugar, Salomão, ele é convocado para erguer um templo ao Senhor. Nesse mesmo lugar, dizem os rabinos, os antigos, que há uma pedra fundamental de todo o marco da civilização. Depois da revelação, depois da comunhão, depois da consolidação, Abraão agora ele é convidado a adorar ao Senhor, e não existe adoração sem entrega. Vamos repetir isso, igreja? Não existe adoração sem entrega. Quando a gente abre a boca, o Senhor quer ver sacrifícios de louvor de lábios que confessam o seu nome. À noite eu vou falar um pouco disso. Está lindo. Esteja aqui às 18 horas. Meus irmãos, não tem como levantar um altar de adoração sem sacrificar. E exatamente aqui Abraão agora, ele é intimado a erguer um altar. Mas antes, quando ele percebe o momento, o clímax, Abraão fala para os moços assim: eu vou com Isaque, mas nós vamos voltar. Quem é pai, quem é mãe aqui? Agora só fica com a mão para cima quem é avô. Agora quem é bisavô? Gostou dessa, né, irmão Osmar? Aqui, ó. Queridos, eu fiz de propósito. Você sabe por quê? A dor no neto, no bisneto, ela é mais aguda. Existe um escalonamento. A gente não sabe explicar, só quem vive isso que entende esse mistério. Não faz sentido, toda a promessa de Deus estava em Isaque. Mas nesse momento, ele é intimado a oferecer aquilo que podia não fazer sentido para ele, mas que fazia total sentido para o Senhor. Irmãos, esse último altar é tão difícil da gente erguer. Sabe por quê? A gente fica procurando racionalizar esse altar, dizendo, não vou fazer isso porque não tem sentido. Eu não tenho como dar esse passo. Eu não tenho como fazer uma obra aqui e vai gastar aí, enfim, de construção de painel, de som. Nós temos esse valor? Não temos. A gente usa aquele texto assim, a Bíblia fala, hein? Quando você for construir, faz umas continhas, para depois, quando você não tiver como terminar, não te chame de tolo. Queridos, a gente tem Bíblia para tudo, para tudo. No altar do sacrifício, é o altar que a gente mais briga com o Senhor. Que a gente quer encontrar uma lógica humana, a gente quer encontrar aquela coisa assim, eu só vou se... E não é assim que funciona. Abraão ergue, aí você vai para Romanos e vai dizer assim, ele cria que mesmo que Isaque tivesse sido morto, o Senhor era poderoso para ressuscitá-lo. Uma entrega total. O problema é que quando nós temos prazer em adorar a Deus,
Nós queremos erguer esses altares nos nossos corações. Mas às vezes a gente ergue o altar da revelação, a gente busca mais e mais de Deus, a gente está conhecendo, se autoconhecendo, conhecendo melhor o mundo, se esquivando de tudo que há de ruim, mas a gente não ergue o altar da comunhão, a gente não lê Bíblia como devíamos, a gente só ora em momentos de crise. As nossas devocionais já não existem mais. Nós percebemos que estamos sendo edificados, mas essa edificação está completamente comprometida, porque nós erguemos o altar da revelação, mas derrubamos o altar da comunhão. Às vezes, nas nossas vidas, a gente ergue o altar da consolidação. Eu quero agora ver os planos de Deus. Reafirme tuas promessas. Eu quero sair daqui, Deus, cheio de convicção. Fale comigo, me aponta caminho. Deus, me livra do mal. Aliás, tira de perto de mim pessoas invejosas. E eu abro um parênteses aqui. Cuidado, porque na tua trajetória no altar da consolidação tem muita gente que não tem como andar mais com você. Tem muita gente que precisa ficar lá atrás. É gente invejosa, é gente que inveja o teu sucesso, é gente, mulheres, que inveja o teu cabelo, é gente que inveja o teu marido, tua esposa, é gente que não consegue lidar com o teu sucesso, não consegue. No altar da consolidação, aprenda a deixar algumas pessoas para trás, porque elas não têm como mais andar com você, não dá mais. Tem que ficar para trás. Até aqui foi, daqui para lá não vai dar não. O nível agora é outro, o patamar agora é outro. E a gente ergue esses altares da consolidação, da coalizão, a gente vê portas se abrindo, coisas ficando claras, e neste altar de mudanças, coisas tremendas acontecem. No altar da consolidação, a gente vê promessas se cumprindo, do Senhor apontando novos caminhos, mas a gente derruba o altar da adoração, na hora que Deus fala assim: me entrega o teu Isaac. A gente olha para Isaac e fala: o Isaaczinho, não vai não, Deus, deixa ele aqui comigo, olha aqui que coisinha o meu Isaac. É aquele pecadinho de estimação, é aquela coisa que, sabe, hoje consome teu dia, teu tempo, é aquilo que mais te preocupa, é aquilo que está te gerando ansiedade, é aquilo que você olha e você dorme pensando nisso, acorda pensando nisso, o Senhor está falando: me dá esse Isaac, e a gente não consegue entregar. Por vezes na vida, e não raras as vezes, a gente ergue o altar da revelação, nós conhecemos as maravilhas de Deus, sabemos quem somos, sabemos o quanto estamos distantes do propósito de Deus, sabemos que o mundo é pura ilusão, sabemos que a igreja tem um problema, mas que ela é o melhor lugar do mundo, mas a gente não consegue erguer altar da comunhão, altar da vida devocional, a gente não aprende a confiar e entregar o Isaac. Nós, na nossa vida, nós não estamos seguindo os altares de Abraão, não, a gente quer erguer um e derrubar o outro, e isso não é vida que agrada ao Senhor. É um processo. E a gente quer apertar um botão e falar agora altar da comunhão, mas derruba o da adoração. Agora ergue o altar da consolidação, mas derruba o altar da revelação. Com Deus não funciona assim. Com Deus não funciona dessa forma. Nós temos um Deus nessa manhã que quer se revelar a você. Nós temos um Deus nessa manhã que quer ter comunhão com você. Nós temos um Deus aqui nessa manhã que quer consolidar planos e promessas dele na sua vida, amém? Mas nós temos um Deus aqui nessa manhã que quer ser adorado, que quer uma entrega que somente a ele é devida. E quando a gente entende isso, a gente chega num estágio que nada mais importa a não ser servir a Cristo. Nosso caráter é afetado, a nossa vida só faz sentido quando o nosso interior
ele está em brasas. Quando a nossa vida é um altar que tem que ficar aceso permanentemente. Aliás, em Levítico 6,12 era esse o propósito. Eu como brasa que sou, você como é. Se tem uma coisa que a gente não pode deixar apagar, é o altar que está aqui dentro, é consertar esse altar nessa manhã, para viver como nova criatura, erguer o altar da revelação, erguer o altar da comunhão, da consolidação, mas da adoração ao Senhor, de você sair daqui com seu coração ardente, falando: Senhor, eu não quero mais derrubar esse altar, eu te entrego o meu Isaac, haja o que houver na minha vida. A minha vida, ela está sendo cada vez mais uma brasa viva que arde pelo Senhor. Desejo do Senhor nesse momento é erguer um altar no teu coração que possa queimar, chegar como um cheiro suave a Ele. O desejo de Deus é que tenhamos um verdadeiro encontro, sacrificando tudo que tivermos, mas tudo que for queimado, tudo que for oferta, tudo que for sacrificado, deve chegar a Ele como um cheiro suave. Eu queria te convidar nesse momento a reclinar a tua cabeça e a você falar com Deus: Deus, eu busco tanto o altar da revelação, mas eu acho que eu sacrifiquei o altar da comunhão. Senhor, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou lendo a Tua palavra, mas eu não consigo erguer esse altar da adoração. Eu ainda estou fazendo coisas, botando como prioridade na minha vida, eu não consigo te entregar esse Isaac. Mas me ajuda, Deus, nesse momento. Ora ao Senhor e começa a falar com Ele: Deus, revela-te a mim. Comunhão, consolida. Eu quero te adorar, Deus. Eu quero te adorar. Eu quero, enquanto os músicos estão aqui se posicionando, perguntar a você que está no chat conosco, você que está conosco aqui nessa manhã, você quer ver seu coração incendiado pelo fogo do Espírito Santo de Deus? Você quer sair daqui dizendo: eu nessa manhã fui tocado, eu nessa manhã o Senhor me marcou para um viver diferente? Eu quero perguntar primeiro, você que ainda não entregou sua vida a Cristo, você quer fazer isso nesse momento dizendo: eu quero, eu tomo essa decisão, eu quero que minha vida seja uma vida de adoração a Deus. Quantos estão conosco aqui? Alguém na galeria nessa manhã tomando essa decisão? Onde você está? Eu quero apenas orar com você. Alguém na galeria? Alguém aqui embaixo na nave à minha direita? Alguém à minha esquerda nessa manhã dizendo: estou tomando essa decisão? Alguém no chat falando: sou eu, pastor. Eu percebo hoje que é o tempo de conserto, é o tempo de me voltar para Ele. Agora, antes da gente adorar, quantos estão conosco aqui no chat dizendo: o meu altar está quebrado, na hora de adorar, de sacrificar, eu estou retendo. Na hora da comunhão, o dia passa e eu vejo que esse altar está derrubado na minha vida. Mas eu saio daqui com uma nova perspectiva. Eu saio daqui falando para o Senhor como o Senhor fez na vida de Abraão. Agora eu vou viver o que é o Senhor se revelar a mim. Agora eu vou viver uma comunhão que eu nunca tive. Eu sei que os planos e as promessas do Senhor vão se consolidar na minha vida, porque eu nasci para te adorar em espírito e em verdade. Eu não nasci para viver na fumaça. Eu nasci e fui criado para viver no fogo do Espírito Santo do Senhor. E eu quero que o Senhor erga agora no meu coração um altar que vai te entregar aquilo que eu nunca tive coragem, aquilo que eu preciso, que o Senhor sempre toca, que eu sempre dou desculpa. Eu quero falar com você nessa manhã que esfriou, eu quero falar com você que está retendo, eu quero falar com você que precisa erguer um desses altares. Quantos estão conosco aqui nessa manhã dizendo assim: sou eu, pastor, eu preciso. Onde você está? Eu quero orar com você. Isso, glória a Deus. Muita gente, galeria aqui embaixo, glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém dizendo: oh Deus, eu quero sair daqui nessa manhã, teu Espírito fala comigo, e eu quero sair daqui dizendo:
Eu vou levantar esse altar para a glória do nome do Senhor. Enquanto adoramos, você pode ficando de pé e você vai falando com Deus: Deus, me ajuda a ter a comunhão que eu nunca tive, me ajuda a ver a tua revelação na minha vida, a consolidar, a te entregar a minha adoração. Pode ficar de pé, igreja, nós vamos adorá-lo.